Muito boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a você que vai acompanhar a gente nesse instante, como em toda quarta-feira. As portas físicas da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante continuam fechadas, mas as portas espirituais de coração estão abertas para abraçar cada um de vocês. E hoje à noite nós vamos trazer na palestra o Antônio Nascimento, vice-presidente da área doutrinária da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ele vai falar sobre saúde e paz. Antes, a nossa prece, dirigida àqueles nossos irmãos que estão necessitados de alimento, de saúde, de tranquilidade. Ó meu Deus, nosso amigo Jesus, a equipe espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que eles possam ficar sabendo que através de nossa oração, de nossa prece, eles possam sair de situações difíceis que são colocadas em nossas vidas como provas. E as provas, eu tenho certeza que todos nós, cedo ou tarde, vamos conseguir passar. Vamos pedir ao Pai paz, saúde e serenidade. Antônio Nascimento fala sobre saúde e paz. A nossa saudação fraterna a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos que se encontram aqui no nosso auditório ou que estão tendo a oportunidade de acompanhar nesse instante ao vivo a exposição e até mesmo aqueles que em outro momento possam estar tendo acesso a esse material gravado e que as possibilidades hoje das comunicações, da informática, dos meios digitais podem ampliar e fazer com que em determinado momento um conteúdo de reflexão que nos possa ser útil, que nos possa ser bom e possa nos estimular à beleza da vida, possa tocar os nossos corações. Com esse objetivo de termos uma vida melhor, uma vida em abundância, como nos prometeu o Cristo, é que nós buscamos enfrentar os desafios e principalmente entender os momentos que nós estamos vivendo para utilizar dos recursos que carregamos dentro de nós, dos recursos que a vida nos oferece, que às vezes estão ao nosso redor, ao nosso alcance, prontos para nos auxiliarem à nossa disposição para que a gente desperte e busque esta ajuda que a divindade nos coloca como prova de misericórdia, de amor e de bem-estar. Quando a gente fala de saúde, a gente sempre busca entender como um quadro onde não há desarmonia, não há doença. E durante um certo momento da humanidade se imaginava se o organismo não estava com febre, com uma infecção, não estava com uma ferida aberta, não estava com uma disfunção que o impossibilitava de uma vida regular, ao menos, ele estava sem nenhuma doença fisicamente, fisiologicamente ali diagnosticada, então se dizia que aquele indivíduo estava saudável. O tempo foi passando e os estudos, as observações foram vendo que não era somente esses sinais físicos que poderiam definir um quadro de saúde, que existia um pouco mais, já que o ser humano é um corpo, mas ele é um ser que tem emoções, que tem pensamentos, e se incorporou também a questão
do estado emocional, da forma, do equilíbrio, do bom direcionamento dos nossos pensamentos, né? Então, se incorporou também que saúde é a gente ter pensamentos sob controle, pensamentos que nos causem um bem-estar, ou que mesmo diante de um momento de dificuldade, de desafio, eles são utilizados no sentido de encontrar a solução, de encontrar o caminho, de resolução, não de nos deixar num estado de imobilidade, de desespero, como que travando o nosso raciocínio. De emoção, no sentido de que nós podemos controlar, identificar num primeiro momento e adequadamente conviver e canalizar as emoções. Em muitos momentos da nossa vida, por exemplo, a gente tem medo. E esse medo pode nos paralisar, esse medo pode nos fazer com que nós reajamos com violência, com agressividade para enfrentar, às vezes, aquela ameaça que muitas vezes até pode ser imaginária, ela pode ser criada por uma elucubração dos nossos próprios pensamentos e nem sempre é um medo real. E mesmo diante de um medo real, eu preciso ter o raciocínio, a lógica para manter a calma, para manter o equilíbrio e poder gerenciar aquela situação da melhor forma possível, mantendo o controle. Então, o equilíbrio emocional, ele também faz parte do estado de saúde e, para tanto, nós temos que procurar nos entender, não buscando negar algum sentimento, alguma emoção que aflore, como se ela seja inferior, ela seja inadequada, ela não seja socialmente aceita em determinados momentos, mas principalmente identificar e depois fazer um processo de autoanálise para perceber a causa daquela origem, daquela emoção e principalmente como é que eu agir, como é que eu reagi, que tipo de canalização eu dei para aquela emoção que surgiu naturalmente por uma situação externa ou por uma situação de similitude com vivências, com experiências dessa ou até mesmo de uma outra vida, porque às vezes eu não sei porque aquela situação faz com que eu tenha tal tipo de reação ou surge, aflore uma determinada emoção. Então o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental também faz parte da condição nossa de saúde. E também é fundamental que nós tenhamos condições de nos relacionar com os nossos outros familiares, com as outras pessoas do nosso dia a dia, de onde a nossa vida nos leva, no sentido de termos condições de diálogo, de nos sentirmos nem menores, nem superiores aos outros, mas termos condições de expor, de ouvir, de dialogar, de discordar, de me sentir participante inserido naquela situação social, naquele momento. Nos momentos favoráveis, onde estamos com pessoas de confiança, pessoas que nos aceitam, pessoas que nos conhecem, pessoas que nos valorizam, e também naqueles que são desconhecidos, que às vezes estão nos analisando, tentando perceber do que nós somos feitos, quais as nossas intenções, como é que nós vamos reagir, se somos ou não confiáveis ainda, estamos sendo estudados, ou em situações também que somos colocados no meio social com alguém que realmente está no outro lado, está se sentindo desafiado, está se sentindo desacomodado, e é uma situação então social de agastamento em que o outro às vezes se sente invadido, se sente desconfortável, ou nós estamos sendo inseridos então num momento social de convivência que eu preferia não estar lá. Como é que eu reajo nisso? Como é que eu me adapto nessa relacionamento social? Então, um bem-estar social em que eu consiga me conduzir nessas nuances das interações do ser humano na sociedade com aqueles que nos são favoráveis e com aqueles que nos são desafiadores ou francamente desfavoráveis,
para que eu também consiga me desincumbir das tarefas, das ações, de uma forma equilibrada, de uma forma aceitável, de uma forma o mais tranquilo possível. Então, quando eu consigo fazer isso, eu posso dizer que eu estou com um certo equilíbrio e isso me dá uma sensação de bem-estar, de domínio, de tranquilidade. Eu me sinto, então, em condições de viver, de enfrentar os desafios e que, independente da situação onde eu estiver, do que me acontecer, eu vou conseguir gerenciar, eu vou conseguir dar conta, eu vou enfrentar, inclusive, esses momentos desafiadores e de adversidade. Eu me sinto, então, com segurança, eu me sinto com bem-estar, mesmo que eu prefira as situações favoráveis, o que é natural, o que é francamente entendível. Se eu consigo fazer isso, eu estabeleço, então, condições de saúde. Tendo essas condições mínimas de saúde, eu posso almejar, então, uma situação de paz, de harmonia, de tranquilidade, de segurança, de bem-estar. Aquilo que a gente gostaria, de estar num ambiente favorável, agradável, muito bem. Eu lembro que há muitos anos atrás, a gente jovem, ainda com gravadores, aqueles gravadores de fita, né, aquelas fitinhas, e como qualquer jovem nós gostávamos de escutar as músicas altas, então botava o gravador, depois conseguiu para aumentar o som, se acoplavam a caixa de som. E eu lembro de uma determinada tia minha que não era muito favorável lá quando a gente escutava, né? A gente às vezes ia aos domingos almoçar na casa da minha avó e eu levava o gravador junto, né, com as fitas que na época eram interessantes e procurava escutar em um volume mais alto. E a tia me dizia, diz Antônio Augusto, essas tuas músicas me deixam completamente tonta, me desacomodam. Ela perdia a paz e se desacomodava, eu ficava contrariante, muito nitidamente assim contrariado e tal. Eu não entendia por que, se era tão bom, se aquela música tocava tanto interiormente, dava uma sensação de vida para a gente, como é que ela podia ficar desacomodada e ficava realmente, às vezes em determinados momentos, irritada. E nem sempre a gente, na adolescência, né, na juventude ainda, nem sempre a gente tinha essa percepção de entender o momento dela e tudo mais. Eu achava que era problema dela, né, problema da idade ou de alguma coisa, ou até uma falta de boa vontade dela com aquele momento que para nós era de lazer. Eu tirava a paz dela, naturalmente. Dava um incômodo, então, quando ela pensava que ela me via chegando com um gravador, já não estava adequado, né? E aquilo já, o domingo já estragava e ela já manifestava sinais de irritação, de mal-estar. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que o ruído desacomoda algumas pessoas, em especial com o passar da idade, que o jovem tem uma capacidade de tolerância e até de ressonância maior com volumes de sons mais elevados, que mexe e tal. A gente foi entendendo e foi equacionando isso. Mas o fato é que ela se desacomodava e não tinha paz. E eu era o agente de levar a desarmonia e a falta de paz para ela. Quando alguma situação acontece que nos tira do eixo, que nos tira dessa zona de tranquilidade, do domínio, de segurança, nos tiram da paz, nos tira completamente da paz. Voltando então à nossa definição inicial, nós temos algumas variantes para estudar e para refletir. Saúde, né? Que se nós estivermos com a saúde física equilibrada, nós temos uma das tripés importantes para que a gente tenha a condição para a paz. Se eu estou com o meu corpo funcional, se eu estou sem nenhum tipo de enfermidade, se eu estou inclusive cuidando do meu corpo para fazer um bom uso dele, e hoje a gente sabe, no cuidado da alimentação, no cuidado da higiene, no cuidado da atividade física, no cuidado do repouso, no cuidado de não nos expormos a situações, a substâncias que causem, mesmo que muito lentamente, uma perda da saúde, que acabem contaminando, exigindo um esforço maior do nosso organismo para eliminar toxinas, eliminar substâncias, metabolizar, né? E
Com isso, nós temos um preço que normalmente é estabelecido em perda de qualidade e de tempo, inclusive de vida. Porque como qualquer maquinário, se ele for forçado, se ele for utilizado, ele gasta um quanto da sua energia, da sua vitalidade, da sua oportunidade e possibilidade de vida. Eu estou gastando vida. É mais ou menos como o dinheiro que eventualmente eu tenho na carteira. Se eu gasto uma determinada quantia, eu gastei. Se eu gasto um pouco da minha saúde por um desgaste precoce, inadequado, eu vou ter uma perda. Mesmo que, eventualmente, eu volte depois a corrigir, eu posso minimizar o dano, eu posso diminuir, posso recuperar em parte, mas eu vou ficar com um prejuízo nesse sentido. Então eu tenho que gradativamente identificar as ações que promovem a saúde física. Então os cuidados médicos, né, para a nossa manutenção da estrutura orgânica são fundamentais. E aí nós temos a ciência que tem trazido diversas contribuições e que nos ajudam, né? Controles, exames periódicos, avaliações, né? Tendo a identificar as nossas tendências, eventualmente genéticas, as nossas fragilidades orgânicas que nós possamos trazer, muitas às vezes até levada já a um mau uso, um reflexo de vidas passadas e que tu traga uma determinada tendência agora, e que não é para ser uma justificativa, mas é para ser um indicativo, de tal forma que eu me empenhe mais no cuidado daquele aspecto ou no cultivo de ações que promovam a saúde, o reequilíbrio, ou que não maximizem as perdas, os danos que eu já efetivei para o organismo, se não nessa vida, numa vida passada. Cuidar da saúde, saúde física. Então, buscar auxílio na alimentação, no repouso. E, além da parte física, nós enfatizamos, e a doutrina espírita nos orienta, né, que nós devemos realmente cuidar do nosso organismo físico, que nos é dado por Deus, cuidar, né, de como o nosso espírito se manifesta e identificar as nossas tendências. Gradativamente nós nos conhecemos pelos nossos pensamentos, pelas nossas tendências, que o pensamento expressa e que muitas vezes canaliza aquelas emoções que nós reagimos internamente a estímulos externos, estímulo de uma outra pessoa, estímulo do ambiente, influências que eventualmente surgem, né, de um momento para outro e que eu não entendo o que desencadeou aquilo e que às vezes são, digamos assim, uma espécie de uma cutucada, de uma mexida pelas entidades espirituais que nos conhecem profundamente e sabem as nossas mazelas, as nossas feridas, as nossas sombras e que, de certa forma, dão uma mexida naquilo que está adormecido e faz como que um lodo de um fundo do rio que você cutuca e ele levanta e cria aquela zona em suspensão. Muitas vezes nós somos atritados e somos levados pelas entidades espirituais que nos conhecem e que tendem a fazer esta ação para dificultar, logicamente, a nossa vida, dificultar a vida daqueles que nós estamos convivendo, do ambiente familiar, e que pode, num primeiro momento, parecer só uma ação deletéria, maléfica, de má intenção. É verdade, tá? A intenção, às vezes, da entidade, do inimigo espiritual, de fazer com que uma emoção aflore e nos desestruture, tenha esse objetivo, sim, de causar, de fazer o circo pegar fogo, como nós costumamos dizer. Mas, por outro lado, nós vamos identificar que, como disse o Cristo, é necessário que o escândalo, que as desacomodações aconteçam, porque somente diante de uma situação dessa, eu tenho oportunidade para ver onde é que eu tenho mazela, onde é que eu tenho ferida, onde é que eu tenho inabilidade ainda de manter o equilíbrio, de manter o controle. E por isso, às vezes aquela culpa que aflora de uma ação ou de uma reação equivocada por uma emoção que surgiu, vai permitir que com inteligência
com vontade, com coragem, eu a enfrente, analise, estude e estabeleça metas e ações concretas para me reabilitar. Com ações que levam em conta a fraternidade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade, como Jesus nolo entendia, vai fazer com que gradativamente nós curemos, nós cicatrizemos aquela mazela, eliminando então aquele depósito lodoso. Podemos até ainda durante muito tempo carregar aquela cicatriz, aquela marca, mas já não vai ter o mesmo efeito. Se eu toco numa ferida que está aberta, ela vai doer muito. Se eu toco numa cicatriz, eu vou ter sensibilidade, eu vou lembrar daquela situação. Mas o efeito já vai ser diferente, porque eu já tenho uma estrutura de proteção. E essa estrutura de proteção vem pelo esforço de autoeducação, quando eu percebo a fragilidade na lida com aquela emoção, nos pensamentos e nas ações, às vezes em descompasso que seguiram, e eu me responsabilizo e digo, eu não quero agir e continuar agindo dessa forma. E para isso, eu busco apoio. Eu busco primeiro, no momento de prece, de buscar auxílio da espiritualidade para que eu possa discernir e enxergar com profundidade as raízes daquela minha fragilidade. Depois, eu vou buscar estudar, eu vou buscar informação para que eu possa efetivamente sedimentar as ações que vão levar à cicatrização da minha atitude equivocada. Então, eu me responsabilizo por ela. Eu me responsabilizo pela minha existência. Eu me responsabilizo pela minha melhora. E aí eu vou aplicando ações para ter uma vivência correta, uma vivência equilibrada, uma vivência que enfrenta aquele desafio e a gente reage, age de uma forma diferente. Se é num embate social, numa outra pessoa, numa interação, talvez eu comece a aprender, como disse o Cristo, a oferecer a outra face, termos uma outra forma de ação e talvez até conseguindo ter resultados diferentes naquela interação social e a partir dali estabelecer um pacto de diálogo, de solidariedade, para reconquistar gradativamente a confiança, às vezes numa relação que estava abalada, que estava fragilizada e que fez com que cada um ficasse no seu canto, defendendo e buscando formas de contra-atacar, procurando ver, às vezes, apenas a ameaça do outro e tentando identificar as faltas, as fragilidades do outro, quando, na verdade, uma atitude que nos conduz à paz é uma atitude de entendimento, não é uma atitude de enfrentamento. Às vezes, é uma atitude em que eu tenho que me desvestir das minhas armaduras, das minhas carapaças, entender as minhas fragilidades, as minhas responsabilidades, as minhas culpas, né? E fazer de uma forma consciente ações que possam me levar a agir então com equilíbrio, para que eu possa me integrar na vida, para que eu possa me integrar com os outros, me integrar nas relações sociais, buscando então uma vida plena, que vai me levar efetivamente à conquista da saúde emocional, da saúde mental e, por consequente, vai estabelecer uma das parcelas importantes para que eu tenha a paz que eu almejo. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos sugerem que nós façamos, no momento da prece, um pedido de 3 coisas que nos são essenciais para que a gente possa conquistar, então, esta saúde física, saúde mental e emocional,
saúde social, de bem-estar e de inter-relação. Eles nos sugerem que a gente peça coragem. Coragem, porque para viver, para enfrentar os desafios da vida, para, inclusive, podermos nos responsabilizar com as situações de reparação de dano, de expiação que nós temos e que às vezes aparece na forma daquele que é carente, daquele que nos exige, daquele que nos é um fardo, que é um peso. Eu preciso, muitas vezes, me munir de coragem. Coragem para ter o entendimento adequado, para usar da energia necessária, da assertividade, da forma de sensibilizar o outro. Coragem para persistir, para perseverar. Muitas vezes, para que a gente possa manter esta busca de espiritualidade, de fortalecimento da nossa espiritualidade, essencial para que nós não fiquemos refém de uma vida exclusivamente materialista, sensualista, hedonista, que fatalmente vai nos levar a momentos de grande sofrimento e de vazio existencial. Eu preciso exercitar e fazer um esforço para a aquisição dessa minha espiritualidade. Quando eu me proponho a, por exemplo, começar a frequentar a religião, no nosso caso, nós espíritas, ao centro espírita, eu preciso de disciplina, de perseverança, de persistência, que nem sempre nós conseguimos. Para tanto, eu preciso ter coragem. Coragem para me postar nesse sentido, para dizer, eu estou melhorando, eu estou identificando na doutrina espírita algo que abre um caminho de luz e que tem sido bom para mim, e eu vou persistir, eu vou priorizar isso como um aspecto e como uma parte importante da minha vida. Então eu vou abrir, eu vou reservar, eu vou preservar e valorizar esse espaço na minha agenda. Então 1 hora por semana, 2 horas por semana, da forma em que eu vou fazer, eu vou efetivamente cumprir e vou me organizar, assim como eu faço outras coisas que também são importantes perante o mundo, para que a gente possa viver no mundo, cumprindo as exigências, as obrigações do mundo, usufruindo das benesses que o mundo material nos oportuniza, mas sem nos escravizarmos ao mundo e entendendo sempre que nós estamos de passagem. Estamos aqui hoje, amanhã poderemos não estar aqui. Aquele ser amado, aquele ser mais forte, aquele filho, aquele neto, aquele sobrinho, aquela pessoa que eu imagino que tem muita vida pela frente, de um momento para outro pode não estar mais ali. Não é para nós nos desesperarmos, mas é para nós entendermos a dinâmica e a impermanência do espírito na matéria. Com esse aspecto sendo valorizado e sendo entendido no dia a dia, as nossas relações, as nossas escolhas serão diferentes, inclusive a coragem para persistir e para efetivamente solidificar a minha caminhada de espiritualidade, ela se mantém. Então pedir coragem, coragem para enfrentar os desafios, coragem para suportar os obstáculos, para vencer, coragem para entender que temos força e que não nos é colocado um fardo acima daquele que nós podemos efetivamente administrar, suportar e superar. Os Espíritos pedem também que nós peçamos resignação, porque às vezes a gente resiste, mas não consegue ver uma luz no fim do túnel. Porque às vezes as soluções que nós enxergamos, às vezes com a nossa visão ainda limitada de espíritos encarnados e ainda com pouca processo de evolução que nos permita enxergar as leis de Deus e os seus objetivos sendo aplicados no dia a dia e nas situações da vida, eu tenho que entender que algumas ações e algumas
Desdobramentos não estão comigo, depende da escolha de outros, depende das decisões de pessoas que nos são caras e que acabam, às vezes, nos afetando muito diretamente, não só indiretamente, às vezes nos afetam diretamente. E a minha vida é impactada pelas ações, pelas inações, pelas indecisões, pelas escolhas equivocadas de outros. E às vezes a dor e o sofrimento nos chega de uma forma muito forte. E eu digo, mas meu Deus, por que eu fiz para merecer isso? Onde é que eu errei? Onde é que eu fiz isso? Onde é que está a minha responsabilidade? E às vezes, por mais que eu trabalhe interiormente, eu não consigo achar a resposta completa para essa situação. Então, às vezes, é momento de resignação. Eu tenho que pedir, Senhor, Tu sabes o que faz, é uma situação desafiadora, difícil, é uma situação desconfortável, causa no sofrimento, que as Tuas leis se façam e que a solução, que a Tua vontade se faça e que todos os envolvidos tenham um aprendizado adequado. Se Ele aprouver, minimizar e aliviar essa dor, eu faça. Se ainda tivermos que suportar até que o aprendizado se faça, mesmo que de uma forma dolorosa, me dá forças para resistir, para me resignar, para não me revoltar, para não desesperar, para não blasfemar, para não desistir, para não perder a fé. Uma vez falando com um amigo nosso, e ele enfrentando esses desafios, foi sugerido que ele começasse o Evangelho no Lar, e de um tempo depois ele veio me dizer, olha, não deu muito certo lá, porque as coisas não resolveram ainda, continua com um problema sério lá. Não acho que esse tal de Evangelho no Lar esteja solucionando alguma coisa. Eu digo, mas pelo menos está te dando forças para resistir. E imagina se vocês não estivessem realizando o Evangelho no Lar. Se os conceitos de moralidade, de fraternidade, de perdão, de fé não estivessem sendo colocados dentro do teu lar para os encarnados e os desencarnados que lá gravitam, em que situação será que você estaria? Temos doenças crônicas que você toma um medicamento que ele impede que agrave. Nós temos um diabetes, você vai usar um medicamento para diabetes, que não vai curar a diabetes, mas se você não usar a medicação, ele pode levar a um coma, ele pode levar a problemas seríssimos, como consequências de um descontrole do diabetes, de uma hipertensão ou de qualquer outra situação. Então, muitas vezes, nós temos que nos resignar e a ajuda de resistência é para que ela não piore. E, por último, os Espíritos nos sugerem que nós peçamos fé. Fé. E a gente diz, mas fé não é um conceito interno, não é uma situação interna de autodecisão, de conquista interior. Como é que eu posso pedir fé para a espiritualidade, para os benfeitores amigos? Alguém vai colocar fé dentro de mim? O simples fato de eu pedir a fé já é um ato de fé. Eu já confio de que não estou sozinho, de que alguém vai me estender a mão e de que realmente a fé é para que eu mantenha a coragem, a resignação, para que eu possa estudar e manter o possível da minha saúde física, da minha saúde emocional, mental, e manter o mais saudável possível as minhas relações familiares, as minhas relações de fraternidade, as minhas relações sociais como um todo. Quando eu tenho fé, eu tenho a expectativa de que, inclusive, aquele momento difícil, desafiador, vai passar. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec argui a espiritualidade, se haveria um quantum de felicidade que nós poderíamos alcançar na face da Terra. E essa questão que é muito conhecida, mas que é muito profunda e de uma simplicidade que facilita todos nós entender, ele diz que do ponto de vista material, aposto necessário, e é verdade, inclusive para manter a minha sobrevivência, o mínimo da saúde,
Eu preciso de recursos para a higiene, para a alimentação, para os cuidados, para o agasalho, para uma estrutura mínima de vida. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila é quando eu examino as minhas ações, de como eu estou agindo, as minhas emoções como estão saindo, os meus pensamentos e as minhas ações que decorrem disso, do que eu sou, de como eu me manifesto, de como eu reajo na vida. E eu faço um processo então de aprimoramento, avaliando o meu pensamento, a minha fala, o meu agir e o meu reagir diante dos momentos que eu sou instado a tal. Fé no futuro, porque eu confio que a vida tem um significado, que a vida tem um sentido, e eu uso os meus talentos para dar sentido e valor. Eu vivo na matéria, eu cumpro as obrigações que eu tenho na matéria, eu cuido das minhas relações familiares, eu cuido do meu corpo, eu valorizo, mas entendo que isso é uma passagem. É um mil nada, como diz os Espíritos, na eternidade. Então, qualquer momento de desafio, de sofrimento, eu sei que vai passar. E também os momentos de facilidade, de bonança, eu sei que vai passar. E virão novos desafios. Nós não temos ainda a condição de viver uma felicidade plena, aquela felicidade de um bem-estar maior. Isso nós só teremos quando nós entendermos mais a dinâmica da lei de Deus e entendermos o pensamento divino. Para tanto, nós temos que galgar na escala de evolução espiritual e nos tornarmos como Cristo se tornou um espírito puro. Para tanto, ainda serão milhares de reencarnações. Quanto mais nos fizermos com afinco e nos empenharmos para manter a estrutura de saúde do nosso corpo, da nossa alma, nós vamos viver com mais paz e estaremos então mais próximo dessa ascensão espiritual. Que Jesus, que os benfeitores amigos, então, nos ajudem a termos coragem, termos resignação e termos fé. Fiquemos em paz. Muito obrigado ao irmão Antônio Nascimento pela palestra tão esclarecedora, que nos trouxe mais conhecimento, saúde e paz. O Antônio Nascimento, que é o vice-presidente da área doutrinária da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E para a gente encerrar na noite de hoje, vamos fechar os nossos olhos físicos e abrir os olhos espirituais, indo de encontro à luz do nosso Pai, do nosso amigo Jesus, de Deus, dizendo muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E te pedindo que dê orientação às pessoas que estão trabalhando na vacina dessa pandemia, aos médicos, enfermeiros, aqueles que estão no fronte, na linha de frente, para salvar vidas. Também oramos por aqueles que já desencarnaram e por aqueles que ficaram. Vamos pedir muita saúde, muita paz para todos eles. E que o nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, possa ajudar na cura dessa doença que afeta o mundo e já matou muitas e muitas pessoas que desencarnaram e voltaram para o mundo espiritual. Uma boa noite aos irmãos, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem com mais uma palestra.